Pois bem, ele chegou na Inglaterra, aprendeu a falar inglês, ele se tornou correspondente internacional de um dos maiores jornais dos Estados Unidos, que é o New York Daily Tribune, trabalhou lá por mais de 10 anos, publicou mais de 600 artigos para esse jornal, e olha que 600 artigos, nós estamos falando de jornais do século XIX. Os artigos não são como os de hoje, que é uma coluninha assim com 3, 4 parágrafos. Eram artigos de várias e várias páginas que exigiam um trabalho enorme. Trabalhou por mais de 10 anos nesse jornal, só saiu durante a Guerra Civil e ainda assim esse jornal tinha 40 colunistas. Com a Guerra Civil, eles tiveram que demitir quase todos, sobraram só 8. O Marx estava entre os 8. E dos 8, o Marx foi o último a sair. Porque com a situação da Guerra Civil, o jornal estava em situação financeira terrível. Então, dos 40 colunistas de um dos maiores jornais dos Estados Unidos, o último que foi mandado embora, por assim dizer, foi o Marx, de tamanho sucesso que fazia os artigos que ele publicava. Ele continuou trabalhando como jornalista, jornais como o Die Presse, na Alemanha, dentre vários outros. A sua atividade foi o jornalismo durante a maior parte da vida. Mas todo esse período de atuação jornalística, ele tinha vários problemas financeiros. Tanto que ele não era muito organizado financeiramente, é verdade. E também porque o jornalismo na época você ganhava pelo varejo. Era por artigo publicado. Ah, é? É. Então você não ganhava salário fixo. Sei. Tá entendendo? Tinha que ter uma produção bem alta Tinha que pra... ter uma produção bem alta. E às vezes o artigo poderia não ser aceito, coisas desse gênero. Você poderia ter períodos que você publicava muitos e períodos que você publicava poucos. Então ele tinha sim problemas financeiros. O Engels, que era amigo dele, ajudou ele várias vezes. Assim que no final dos anos 40 foi o contrário, tá? No final dos anos 40, o Engels estava na Alemanha, o Marx digitava esse jornal Gazeta Renana e era o Marx que bancava o Engels. Eles eram amigos, parceiros mesmo, quase que família. Então, no final dos anos 40, o Marx ajudava o Engels. Depois, o Engels, o pai do Engels era um industrial. O Engels vai trabalhar como funcionário do pai dele, recebe um salário, exatamente. Olha lá os dois. Exatamente. E o Engels também dava ajuda. Ele só parou de trabalhar nos 10 últimos anos da vida dele, que foi quando o pai do Engels morreu. O Engels recebia só um salário do pai dele. Quando o pai do Engels morre, o Engels vende a sua parte nas empresas do pai dele e essa venda foi uma pensão vitalícia para o Engels e o Marx e a família dele. Tá? Então, foi quase a aposentadoria do Marx, de fato. Então, dos anos 70 e poucos para frente, ele não teve mais problemas financeiros. Mas é um cara que trabalhou a vida inteira, que todas as iniciativas que ele teve foi amplamente bem sucedida e que só não foi para frente porque foi parada pelo governo. Como esses jornais que eu citei, que ele estava na sua editoria, que ele fundou, que chegou a ser o segundo maior jornal da Alemanha. E sem falar que trabalhou feito louco. Só para vocês terem ideia, o atual projeto de obras completas do Marx tem 120 volumes. Caramba. 120 volumes. O cara escreveu.